quarto, vamos voltar aqui. O quarto aspecto, a quarta cena, ou a quarta peça desse quebra-cabeça dos dias de Noé. Se você olhar aqui, Gênesis capítulo 7, o versículo 4 e também o 10, está assim, Gênesis 7, 4 e depois o 10. Porque daqui 7 dias eu farei chover sobre a terra por 40 dias e 40 noites, e destruirei de sobre a face da terra todo ser vivente que fiz. E o versículo 10: e aconteceu que, passados 7 dias, as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Então, antes do dilúvio, aqueles dias finais do dilúvio, Deus ainda deu 7 dias. Você vê aqui, Deus deu um tempo de misericórdia. Deus ainda deu um tempo para o povo se arrepender. Irmãos, como isso é claro, se você ler Apocalipse capítulo 9, Apocalipse capítulo 16, você vai ver o juízo de Deus sobre as nações, e você vai ver que muitas vezes Apocalipse enfatiza, mas o povo não se arrependeu dos seus pecados, porque Deus ainda vai manifestar por meio das suas trombetas uma voz de misericórdia para que esse mundo se arrependa. Deixe-me colocar um ponto muito significativo que está aqui em Mateus 24, para nós entendermos melhor esse tempo de misericórdia. E vamos ver se isso fala alto ao nosso coração. Veja comigo algo aqui em Mateus capítulo 24, versículo 32. Está assim: aprendei, pois, versículo 32 de Mateus 24. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já seus ramos se renovam e brotam as folhas, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando vides essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Deixe-me colocar um detalhe muito importante sobre esse capítulo 24 de Mateus. Mateus 24, Marcos 13 e Lucas capítulo 21 são chamados Apocalipse sinópticos. Apocalipse sinópticos. Esses 3 capítulos desses evangelhos retratam toda a mensagem do Apocalipse. Mateus 24, irmãos, às vezes é mais difícil de entender do que o próprio livro de Apocalipse, mas o Espírito Santo é quem ajuda na interpretação, na revelação e na aplicação. Mas todo este capítulo discorre sobre 3 temas. Veja comigo aqui o versículo 3 do capítulo 24 de Mateus. Estando ele assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos se aproximaram em particular dizendo: dize-nos, primeiro, quando sucederão essas coisas? Segundo, que sinal haverá da tua vinda? E terceiro, que sinal haverá do fim do mundo? São 3 coisas. Todo este capítulo discorre sobre estes 3 temas. Agora, por favor, eu coloquei isso apenas como um ponto adicional. Vamos aqui aos textos que nós acabamos de ler, no versículo 32 e 33. Esses 2 versículos, eles compreendem uma profecia. Uma profecia. Se você estudar todo este capítulo, te peço, em nome de Jesus, seja muito cuidadoso. Não tire conclusões, nem faça afirmações de maneira precipitada. Você vai precisar muito mais do que este capítulo para interpretá-lo. Em especial, você vai precisar que o Espírito Santo guie mente, coração, para que você não se perca da revelação. Agora escute, esta é uma das profecias deste capítulo. Jesus diz assim: não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Isso aqui foi uma infelicidade de tradução. O sentido ali é: não vai chegar, não passará essa geração até que essas coisas comecem a se cumprir. Porque na verdade, se você olhar com cuidado, aqui o Senhor Jesus, ele está falando no ano 30 e alguma coisa. E quando chega no ano 70, este capítulo começa a cumprir.
começa quando o general Tito invade a cidade de Jerusalém. Ele invade esta cidade e a partir do ano 70, irmãos, até o dia 14 de maio de 1948, os judeus perdem a sua terra. Eles são dispersos pelo mundo. Escute isto, você tem que compreender o que eu estou dizendo. Então, a partir do ano 70, como nosso Senhor disse, não passaria de uma geração até que essas coisas começassem a se cumprir. E de fato aconteceu no ano 70. Você pode pegar o livro de história, não precisa nem ler a Bíblia, pega o livro de história, vai ver o que aconteceu no ano 70. O general Tito invade a cidade de Jerusalém e houve um dos períodos mais tristes, um dos períodos mais tristes da história de Israel. Eles perdem o direito à sua terra. E desde o ano 70 até 14 de maio de 1948, os judeus não tinham direito à terra. Mas um dos personagens importantes nesse tempo foi Oswaldo Aranha, um brasileiro. Agora os judeus passam a ter o direito à sua terra e eles começam a voltar. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Sabe o que eu quero dizer? O que está nessa parábola. Olhe bem, irmãos. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Você sabe que figueira é uma tipologia da nação de Israel. Deus nos fala por meio do reino natural, por meio do reino espiritual, por meio do reino animal e por meio do reino vegetal. Então aqui está Deus nos falando. Aprendei, pois, a parábola da figueira, a figura de Israel. Quando os seus ramos se renovarem e as suas folhas brotarem, sabeis que está próximo o tempo da colheita. Então nós podemos dizer que esse tempo de misericórdia começou lá, aqui, até os dias de Noé. Vai lendo aí, você vai chegar no versículo 36, chegar nos dias de Noé. Então nós temos que configurar a profecia, a Bíblia tem que interpretar para nós a Bíblia. Eu não estou forçando o texto, irmãos. Eu estou tentando ajudar vocês a ler pela palavra de Deus e descobrir a que horas nós estamos da noite. Então nós estamos vivendo esse tempo de misericórdia. Nós estamos às portas da volta do nosso Senhor. Nós estamos vivendo um tempo especial. A igreja tem que acordar. Nós não podemos ficar como as virgens nécias, como pedintes. Nós não podemos ficar brincando com o tempo. Nós não podemos, irmãos, desprezar a obra do Espírito Santo que está na figura do azeite. Nós não podemos. Temos que ser zelosos, temos que ser cuidadosos, temos que ser vigilantes. Então aqui você vai ver, estamos vivendo esse tempo de misericórdia. Deus deu 7 dias, aí depois do 7º dia, quando se completou, aliás, o 7º dia, pronto, a porta da arca ficou fechada. Quer dizer, a porta da arca ficou aberta ainda 7 dias. E não foi Noé que fechou a porta, foi Deus que fechou por fora. Vê isso. Então Deus tem nos dado uma porta aberta para nós e também para este mundo. Então não vamos perder tempo, irmãos, porque estamos vivendo um momento significativo do ponto de vista da profecia. Eu quero parar por aqui. Se o Senhor permitir, a gente continua ainda dentro deste mesmo assunto. Que o Espírito Santo nos ajude, não só na inspiração, mas também na recepção, para que essa palavra seja vida dentro de você. Que Deus te abençoe.